Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Comissão Permanente, um espaço de reflexão e debate sobre Felgueiras. Nesta edição vamos ter três temas como de costume. Vamos falar sobre as obras de Santa Quitéria e falarmos também sobre o cemitério. Vamos falar sobre o impacto da pandemia da Covid-19 e vamos falar também de um terceiro tema que foi indicado pelo Luís Paulo, desde já saúdo. Olá Muito Luís Paulo, obrigado. tudo bem? Podes apresentar-nos o tema que vais Vamos falar? então falar da reabilitação do Parque Escolar do Concelho, mais concretamente das obras de intervenção e de requalificação que têm sido feitas ao longo dos diferentes estabelecimentos de ensino pelo nosso Concelho. Sou também o painel, Heller Quintela, Olá. Sérgio Martins, Leonel Costa, Olá. tudo bem? Vou lançar então o primeiro tema e vou fazer o desafio ali ao Helder, que é o nosso historiador e que gosta da cultura. Vamos falar um bocadinho das obras de Santa Quitéria. É um investimento de 750 mil euros que está a ser efetuado num dos ex-equilíbrios mais importantes do Concelho e muito acarinhado pela população. O que é que apraz dizer sobre esta intervenção? Bem, antes de mais, hoje temos diversidade de género na Comissão Permanente, por isso, bem-vinda. Obrigada. Relativamente às obras em Santa Quitéria, obviamente que elas eram necessárias, sobretudo na componente da parte chamada velha da Avenida da Alameda de Santa Quitéria, em que durante muitos anos houve a disputa se a responsabilidade pertenceria à confraria, se pertenceria à Câmara, sendo que a Câmara tinha feito a intervenção na parte nova da Alameda, se bem que cada vez mais aquilo que se nota também é que essa Alameda já não corresponde às necessidades dos felgueirenses, já se nota, por exemplo, muita gente a jogar futebol no jardim, no espaço arrelvado, mesmo os parques e o mobiliário existente para a prática desportiva também já não está nas melhores condições. Portanto, é necessário fazer ali uma série de intervenções. E, portanto, obviamente, a intervenção em Santa Quitéria é necessária, sendo um ex-libris. Podemos questionar qual é, num momento em que se discute a necessidade de um parque da cidade, e dessa necessidade, o que era mais premente, se fazer o parque da cidade, algo que é necessário fazer no centro da cidade, nós discutimos isso a semana passada, ou então esta obra que no fundo é, entre aspas, tentar passar a ideia de que o Parque da Cidade por agora vai ficar por ali. É um investimento que ronda os 750 mil euros, à volta disso, que acaba também por beneficiar do aumento dos limites de contratação pública que não passa por visto prévio do Tribunal de Contas. Sabemos bem como é que isso é agilizado também e tem sido usado até com críticas do próprio Tribunal de Contas, porque escapa aqui a alguma fiscalização sempre necessária e, portanto, aquilo que é necessário dizer e que é necessário também assumir por parte da autarquia, e isso ainda não está muito claro, é o que é que se pretende de facto com esta reabilitação e durante quanto tempo é que ela vai substituir o Parque da Cidade. Era isso que eu ia perguntar. É uma substituição do Parque da Cidade? É isso que Eu consideras? espero que não seja uma substituição e, aliás, o Executivo, o Luís Paulo, disse-nos aqui a semana passada que foi comprado mais uma parcela de terreno para adicionar à outra que já existia. Agora, é uma pena que não se tenha aproveitado o investimento para criar bases para o Parque da Cidade. E depois existe sempre a questão da descentralização, porque, mais uma vez, o investimento está a ser feito centralmente em Santa Quitéria, na sede do Concelho, em vez de se descentralizar para outros polos, para outras zonas, até porque nem toda a gente, ao fim de semana, seja da Lixa, de Pinheiro, de Jogueiros, de Idens, se desloca para Santa Quitéria para poder usufruir de um espaço mais verde, um espaço onde possa ter qualidade para desfrutar de tempo livre. Portanto, esses são dois temas, o Parque da Cidade, em que medida isso está, e depois a questão da descentralização do investimento. Sérgio, a Câmara fala muito em as obras vão ajudar a alavancar o turismo do Concelho. Pode-se ir por aí? Pode-se pegar por essa forma esta nova roupagem que se vai dar ali àquela zona? Eu penso que por trás da estratégia que poderá ter estado, digo eu, na ideia do Executivo, terá sido mesmo essa, ao contrário daquilo que o Helder estava a dizer, que é
não substitui, e nós também falámos nisso na semana passada, de maneira nenhuma o Monte Santa Quitéria substitui enquanto parque da cidade um parque da cidade, passando aqui a redundância, um parque da cidade de raiz, que está a ser planeado e foram adquiridos terrenos, tal e qual o Luís Paulo disse, também na semana passada, e eu penso que terá sido por aí, tentar alavancar e ter uma âncora de turismo e ter um espaço próprio de turismo. Longe vão os tempos em que nós víamos autocarros que vinham de longe e que podiam ali fazer os seus piqueniques, podiam estar ali com as pessoas, e portanto eu penso que terá sido isso que esteve na base da decisão de neste momento investir. Também, por outro lado, ainda não tinham na altura adquirido os terrenos, presumo eu, adquirido os terrenos para a expansão do Parque da Cidade, e julgo que para o turismo e como chamariz e como lugar âncora, acho que é essencial. Portanto, Santa Quitéria é de facto essencial ao concelho. Não vislumbro também outro local do concelho onde este investimento pudesse ser feito e ter um objetivo tão imediato, ou seja, não se conseguiria no imediato fazer, também não estou aqui a ver outro local onde pudesse ser feito um investimento similar, do mesmo mas tipo de poderia montante. repartir-se o investimento por vários sítios, em várias freguesias, Sim, que não detém... por exemplo, dos parques infantis e de lazer que foram... Por exemplo, Macieira tem um parque de lazer que já ajuda, também. Mas, por exemplo, os Jogueiros não têm. Certo, E outros mas eu freguesias não também têm. vejo, Mas foi tal e uma qual como... candidatura, não é? Isto, quando são candidaturas, às Sim, vezes depende as do que candidaturas está a também... base da... As candidaturas também balizam em muito a Exatamente. própria localização que tem que ter, portanto, o investimento. E nessa perspectiva parece-me ser acertado. E não pode, é isto que eu também penso, não pode de todo o investimento que está a ser feito no Monte Santa Quitéria substituir um futuro investimento no Parque da Cidade, que eu acho que é essencial termos nos próximos anos. Manel, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que poderia ser feito melhor? Bem, é inquestionável que este investimento é positivo, obviamente. Eu acho que a Alameda de Santa Quitéria merece, já não é de agora, já é de há alguns anos, e de facto eu acho que, à medida do que já aqui foi dito, é um investimento importante para alavancar o turismo e já agora, em jeito de reparo, para não ser tudo notas positivas sobre este investimento, é um reparo e uma sugestão, porque me parece do projeto, do que fui vendo, que falta ali um elemento essencial, que é um parque de estacionamento para autocarros, porque muitas das vezes essa ausência é impedimento para que hajam excursões que tragam para cá turistas, como acontece em outros parques de outras cidades vizinhas que conhecemos. Portanto, acho que é um elemento importante. E é importante também que fique bem claro que isto não pode ser de forma alguma uma substituição do parque da cidade na cidade. Contrariamente ao que já foi dito, a minha percepção é que este executivo inicialmente quis que este investimento substituísse o parque da cidade. No entanto, logo percebeu que houve algumas críticas e acho eu que deu a mão à palmatória, de tal forma que, como na semana passada falamos, até penso eu que disse que até no PDM está de facto previsto o Parque da Cidade, na continuidade, ou seja, no sítio que já tinha sido indicado pelo anterior executivo do PSD. Portanto, isto é positivo agora, e vamos requalificar o nosso ex-libris, e eu acho que é muito importante. Agora, se me deixas só aqui introduzir um tema, é que parece-me que, a contrassenso do que se tenta fazer, que é requalificar o Monte Santa Quitéria, o Alto de Santa Quitéria, se está a descaracterizar, a desarborizar e a pôr mais cimento no resto do monte, nomeadamente no seu sopé, nomeadamente no cemitério, que aí sim eu acho que é uma terrível escolha de localização, péssima, que me parece que é um facilitismo na escolha da localização, indo de encontro àquilo que eu acho que deve ser o que a Comissão Fabriqueira e o Sr. Padre, se calhar, preferem, e percebemos porque é que prefere. No entanto, acredito que daqui a 20 anos, se calhar estamos a aprovar mais uma continuidade
de cimento e desarborização e descaracterização do Monte Santa Quitéria, quando eu acho que não é essa a ideia, deveria ser precisamente o contrário. E basta ver que o investimento, o projeto, acho que é de cerca de 3 milhões de euros. Um absurdo em termos de dinheiro. E porquê? Porque a construção vai ser feita num monte, num declive. Então o valor que se vai gastar só em muros de suportes de terras, e até se fala de um elevador, parece-me uma coisa mesmo... Além das infraestruturas depois de acesso, porque sim, não existem neste falta momento, de estacionamentos, não há acessos, enfim. E quando podia-se seguir a solução, não é que os outros concelhos tenham que ser o nosso modelo, mas é que já existem outros modelos. E quer em Guimarães, Lisboa, por exemplo, tem 5 ou 6 cemitérios, fruto do crescimento da cidade. Adquirir terrenos noutro sítio, fazer... Sim, parece-me que sim. E um projeto de raiz que tenha e que não amplitude para crescimento. Desarborizar e retirar qualidade ambiental, porque o Monte Santa Quitéria é o único espaço verde que pode, inclusive, beneficiar a cidade. Aliás, há estudos que provam que as cidades, quanto mais árvores tiverem na própria cidade e nas suas imediações, isso ajuda também ao controle da temperatura da própria cidade. Sem dúvida. Não faz sentido, faz sentido do ponto de vista popular e populista, mas isso é algo também que o Executivo já nos habituou, porque as pessoas ficam muito mais confortáveis, porque é uma ampliação, portanto as pessoas que vão e que têm situações no atual cemitério acabam por não estarem desligadas desse ponto, mas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista, inclusive das infraestruturas, é que não há forma sequer de alargar as estradas para chegar àquele local. Eu acho que é mesmo uma rodeadas questão de visão de urbanística. Exatamente. Porque é naquilo que estamos aqui a falar, que é o ex-libris, no alto, e logo ali no sopé, que é aquela parte que nós do centro da cidade olhamos e vemos aquilo completamente descaracterizado. Não é de agora, atenção. Existem ali casas que eu acho que estão a mais, mas pelo menos limitar este crescimento de cimento, que também parece mesmo que infelizmente... Mesmo quem chega de fora, porque Santa Quitéria chama muitas pessoas da região, até do país, se calhar encarar com um cemitério, não será? Sim, mesmo na zona das visão. Capelas, que é uma das zonas mais visitadas das pessoas que vão a pé e fazem a sua peregrinação a pé. Mas há outra localização prevista para além desta? Eu penso que... Na altura, o PSD tinha uma outra proposta num outro local. Eu acho que esta localização, fora da cidade. Esta localização que foi optada agora por este Executivo... Aliás, era uma decisão que a doutora Fátima Felgueiras defendia. Portanto, foi recuperar uma decisão de há 20 anos atrás. É isso. E atenção, deixa-me só introduzir mais aqui um tema, porque eu tenho conhecimento que a autarquia, este Executivo, já comprou ali terrenos. E na altura, o que transmitiu aos vendedores é que era para florestação. Portanto, acredito que o vendedor se sinta quase enganado, porque o fim para que vendeu, afinal, não foi esse. E foi para uma coisa diferente. E o PSD, porque isto é uma obra muito antiga, a Fátima Felgueiras, como disse o Hélder, já tinha uma previsão de um local, e o PSD... A previsão do local de Fátima Felgueiras era de entrar exatamente no mesmo sítio. Portanto, Exatamente. E agora o Executivo, sim acredita, recuperou esta ideia. No tempo do PSD, aliás, foi aprovado o tal empréstimo de 5 milhões e 200 que seria para a aquisição parte de um terreno que não foi adquirido, entretanto, e penso que o que estava previsto era na zona do sopé do monte, naquela zona conhecida como os Portais Vermelhos, penso que é assim qualquer coisa que se chama. Lembro-me que, e não tinha, seja, um novo cemitério. Agora, claro que temos que reconhecer que isto são questões sensíveis para as pessoas. Mas por isso mesmo é que se devia envolver também a sociedade nessa decisão. Esta questão é muito sensível, de facto, porque não nos podemos esquecer que quem tem ali os seus entes queridos e os seus antepassados vai querer sempre uma solução em que possa ter ali ao lado e, portanto, com uma ampliação é mais fácil e é um tema muito sensível. Sim, mas os políticos não podem gerir-se pelas emoções, têm que olhar para o futuro, para a escala, para tudo isso. Têm que ser sensíveis também àquilo que a população. Agora, com isto não estou a dizer que até porque eu, por maioria de razão, que vocês conhecem, portanto sou um acérrimo defensor
portanto, estas questões ambientais e, portanto, também não me cai muito bem, portanto, ver mais um bocado de Santa Quitéria ser retirado, portanto, para a criação do cemitério. Agora, compreendo que em termos de localização, não é fácil ter uma localização central e vamos habituando. É claro que noutras cidades se vai procurando, mas numas cidades já maiores, portanto com outra população e com outra densidade populacional, começa-se a ter 1, 2, 3 cemitérios e por aí fora. Portanto, nós neste momento ainda não considero que seremos ou que sejamos uma cidade assim tão grande, portanto, para ter 2 espaços. Agora, contudo, também não tenho uma solução alternativa para estas duas questões. Importa aqui, de facto, ouvir a população, ouvir as pessoas, perceber qual é a sensibilidade, porque é um tema sensível, mas sem nunca descurar também o papel essencial que existe também em termos, e dou aqui também um bocadinho a razão na questão das acessibilidades ao próprio cemitério, que podem ficar aqui um bocado condicionadas. Para criar acessibilidades, tem que se entrar ainda mais no monte, ou seja, vai-se entrar no monte para instalar o cemitério e depois tem que se abrir. Eu não conheço os limites, eu presumo que estes terrenos tenham sido comprados em conjunto com todos os outros terrenos de Santa Quitéria quando da negociação do Monte de Santa Quitéria. Eu presumo que tenha sido isso. Espero não estar a faltar à verdade. Vamos lá, senão exatamente. Fica sem poder falar. O Luís Paulo deve ter mais pormenores. Sim, eu acredito que sim. Não, eu vou tentar aqui portanto, vou dividir esta minha intervenção então em 2 partes. A primeira parte ainda falar um bocadinho acerca da intervenção que está a ser feita na parte velha da Alameda de Santa Quitéria. O Heller já disse, é uma obra que está mais ou menos avaliada em 750 mil euros. E eu acho aqui que é importante, a obra é extremamente importante, ou seja, nós não podemos continuar a dizer que a Santa Quitéria é o ex-libris da cidade de Felgueiras ou do concelho de Felgueiras e não querer tratar dele, nem fazer valer essa análise. Portanto, para mim parece-me taxativo que aquela intervenção faz sentido, sobretudo naquela zona onde o arranjo de jardinagem estava completamente descurado. E portanto acho que aí faz todo o sentido. Não era aprazível olhar para aquilo que tínhamos ali naquele momento. Acho que ficará muito melhor do que estava desse ponto de vista. Depois temos também uma construção de um parque de marendas, que era também há muito discutido e requerido pela população, o que vai também poder potenciar, como já disseram, aquela zona também do ponto de vista turístico, não é? Naturalmente que as pessoas querem um local para visitar, mas também para estar e para poder almoçar, lanchar. Acho isso também extremamente importante. A questão do parque rodoviário poderá fazer sentido, sem dúvida. Não naquela zona, não me parece, acho que noutra zona diferente daquela, mas sim, sem dúvida alguma, não é? Nós, se queremos que a população venha em massa visitar o Monte de Santa Quitéria, precisamos de um parque rodoviário. Pode ser o teleférico. De um parque rodoviário. Sim, podem deixar os autocarros na cidade e depois sobem até, não era má ideia. Isso para mim é essencial. E volto a dizer, aquela obra não tem nada a ver com o Parque da Cidade. Acho que não nem faz sentido sequer misturar ou pensar que aquilo pode ser o Parque da Cidade. Quer dizer, eu acho que ninguém pensa nisso, desculpa, Heller. Eu acho que ninguém pensa. Durante quantos anos? Eu acho que ninguém pensa. Eu espero que não seja durante muitos anos. Eu sou sincero contigo, eu acho que ninguém pensa que aquela obra que está a ser lá feita, em particular naquela zona da Alameda, poderá substituir um Parque da Cidade. Aquilo não tem nada que se pareça com um Parque da Cidade e, portanto, eu acho que aquela obra é sobretudo para dignificar o ex-libris da nossa cidade e parece muito bem, acho que a população reconheceu também a importância daquela obra. Em relação ao cemitério municipal, é um tema complicado e sensível. Acho que é certo que a aposta deste executivo passa por um alargamento, ampliação do cemitério existente, portanto um prolongamento para a zona do Monte de Santa Quitéria, como já aqui foi dito. É um assunto delicado de se discutir, sobretudo por esta razão das emoções, daquela questão mais pessoal das famílias, de quererem estar próximas dos seus entes queridos. E depois há aqui outra situação,
que eu acho que nós não podemos. Eu acho que nós podemos questionar o local. Mas é importante então encontrarmos novas soluções e novos locais para a colocação do cemitério municipal. E aquilo que me parece é que, apesar de haver, como é natural e como deve ser feito, algum questionamento daquele local, não tem sido claro o surgimento de outros locais que possam ser alvo da colocação do cemitério municipal. E eu acho que isto poderá fazer sentido. Nós temos que discutir isto. A população, se calhar ajudava sem dúvida. A tomar uma decisão mais correta. E isso é claro. Mas a realidade é esta. Aquilo que me parece, acho que a discussão é extremamente válida, nós temos que a discutir. Agora se calhar é tarde demais. Sim, agora é tarde demais, até certo. que já foi lançado o concurso para o projeto. Então, eu já ia falar nisso. Agora, aquilo que me pareceu é que ao longo da discussão, eu acho que nunca foi surgindo uma solução que substituísse efetivamente a atual solução deste executivo municipal. No mandato anterior existia claramente, inclusivamente, existia um contrato de promessa assinado, ou praticamente assinado, para um local que ficava num espaço amplo, ali na Nova Alameda, que sobe para Santa Quitéria, e com infraestruturas de rede viária também na Santa Quitéria. Não, embaixo. Sim, na zona do hospital, aquilo já não é por trás do hospital. Portanto, já não estamos a falar do Sim, Monte de Santa Quitéria. Já não estamos a falar do Monte de Santa Quitéria. Temos que ver as cotas, se correspondem. Se calhar uma zona já mais urbana, junto ao hospital. Exatamente, com outro tipo de acessibilidades, que ali não tem, e que obviamente não tem, e eu concordo inteiramente com a questão das emoções, mas nós não podemos também cortar o desenvolvimento e cortar a escalabilidade de uma solução apenas pelas emoções, até porque outros, e o Sérgio Martins diz orgulhosamente que Guimarães, o berço de Portugal... Origens de Guimarães. Mas que ele é orgulhosamente felgueirense. Mas orgulhosamente e Guimarães tem, exatamente no sopé da Penha, naquela zona nova, tem um cemitério bastante amplo e com capacidade de crescimento. Desligou-se também do cemitério central. Sim, mas julgo que esse não seja municipal. Mas eu acho que este exemplo que julgo que esse é de uma freguesia. Não, mas eu acho que este exemplo que o Helder está a dar é exatamente um bom exemplo do que pode ser feito e repetido em Felgueiras. O cemitério que estás a falar, penso que seja o cemitério de Mons... Eu não sei o nome. Eu agora também não vou precisar. Mas tem que ter aquela zona da costa. Sim. Que eu acho que é exatamente um bom exemplo do que pode vir a ser feito e repetido em Felgueiras, que é, naturalmente, que ao construir o cemitério, ou ampliar o cemitério municipal nesta zona, portanto, no sopé do Monte Santa Quitéria, será necessário fazer uma construção harmoniosa. O que é que quero dizer com isto? Que tenha em conta tudo aquilo que já foi dito aqui, que tenha em conta todas estas questões do ponto de vista ambiental, que não seja também um choque visual para a população, como é lógico, que possa ter isso tudo em conta. E a mim não me parece que o Instituto Municipal tenha esquecido isso. Muito, muito, muito pelo contrário, até que eu acho que, e como ela também disse, foi lançado já o concurso para o projeto do cemitério municipal, e eu acho que este concurso para o projeto do cemitério municipal terá que ter em conta o projeto de reabilitação de todo o Monte Santa Quitéria, de reflorestação do Monte Santa Quitéria, que também já existe. Portanto, são dois projetos que terão que estar inevitavelmente em sintonia. Um não pode existir sem o outro. E aí parece-me claro... Eu acho que pode existir a reabilitação de Santa Quitéria sem um cemitério no certo, monte. Não, certo. Eu só estou a dizer... E isso aí é absolutamente inequívoco. Certo. Eu só estou a dizer que não faz sentido que o projeto de ampliação do cemitério municipal não tenha em conta, sendo naquele local, irá ser, parece-me que sim, não faz sentido que não tenha em conta o projeto de reabilitação do Monte Santa Quitéria. Eu acho que são dois projetos... Acho que são dois projetos que têm que estar em sintonia, e a construção e a ampliação do cemitério municipal terá que ser completamente harmoniosa, e eu defenderei isto, e se não o for, ficarei triste, claramente, mas terá que ser uma construção harmoniosa com aquilo que já lá existe. Mas parece que é um contrassenso, e não é? Escalável. Então queremos reabilitar um monte arborizando, dignificando, quando digo o alto do monte,
e ao mesmo tempo feri-lo no seu seio, no centro, Sim, numa zona com central de acontecimento. alta visualização Por isso é que eu de quem chega a introduzi, Felgueiras. por isso é que eu introduzi o tema do cemitério, Não, parece que é um pode haver- contrassenso. Pode haver soluções arquitetónicas e há com certeza, Acho que do este ponto de vista cemitério, por acaso, de no conseguir monte, enquadrar. na base do Monte da Penha, é um bom exemplo daquilo que pode Mas ser repara, repetido em fazer base, o casa. não enquadramento. se consegue ver de frente. Aquilo, o ponto que nós estamos a falar do alargamento do cemitério, o cemitério não vai descer, o alargamento não vai descer, vai subir. Portanto, a cota do alargamento vai subir. Certo, certo. Mas eu acho que nós poderemos ter uma surpresa A positiva. surpresa negativa já positiva. aconteceu pela escolha do local, que é Eu acho que podemos ter uma surpresa claramente uma má decisão. positiva no final da conclusão do É uma projeto. má à ampliação. decisão e recuperar, e se há 25 anos, ou há 20 anos, ou há mais de 20 anos, com Fátima Felgueiras, havia muitas dúvidas já sobre alargar o cemitério naquela zona, precisamente pelo impacto que ia ter, pela falta de infraestruturas que tinha, pelo impacto ambiental que ia ter. Então, 20 anos depois, com uma pressão urbanística diferente, com necessidade, inclusivamente com menos árvores que temos na cidade, fruto da intervenção urbana, claramente é uma má decisão, em minha opinião. E há muitos felgueirenses que têm exatamente isso mesmo e que vão começar a fazer ouvir a sua voz cada vez mais. Vamos esperar. Seria bom poder consultar de forma alargada à população. Sim, depois não se poderiam queixar, se calhar, tanto se fossem escutados, se pudessem dar a sua. Agora está feito. É isso mesmo. a decisão Está feito, não, está tomada. projetado. Sim, a partir da decisão está mais ou menos Esperemos tomada. que não nos choque visualmente, não é? Eu acredito que isso será tido em conta, sem dúvida. Vamos passar ao segundo tema do painel. Vamos falar da pandemia da Covid-19. Já matou, pelo menos aqui em Portugal, mais de 17 mil pessoas. Vamos falar sobre os impactos no concelho de Felgueiras, o impacto a nível mundial, a nível do país, mas Felgueiras também, um concelho tão industrializado que com certeza que as consequências não foram e continuam a não ser as melhores. Sérgio, começava por ti a falar. Bom, a pandemia teve impacto em todo lado e, portanto, Felgueiras não foi exceção. Para mais, sendo um concelho altamente industrializado, o impacto que se previa foi ainda maior, porque de repente toda a gente ficou em casa, deixaram de gastar solas e sapatos e, portanto, as encomendas foram canceladas e houve despedimentos, houve empresas a encerrar e tivemos, de facto, um número que não se registava, salvo erro há mais de 15 anos, que não se registava um valor tão elevado em termos de desemprego. Felizmente, nesta altura, parece-me que essa questão está praticamente ultrapassada. Por aquilo que sei, os números baixaram bastante. Há uma procura imensa e há uma queixa que se vê todos os dias, quer nos próprios jornais a pedirem colaboradores, quer nas redes sociais também a pedirem colaboradores para as suas empresas e que não encontram. Nós temos sempre, e julgo que existe em todo lado, há sempre um desemprego marginal que corresponde àquelas pessoas que de facto não querem trabalhar e, portanto, não têm essa opção de vida, de não querer trabalhar e preferir estar usufruir do subsídio de desemprego. Que não deveria ser uma opção. Que não deveria ser uma opção. Deveríamos ter mecanismos que conseguissem prevenir essas situações. Parece-me que desse ponto de vista já não estaremos tão mal quanto tivemos, por exemplo, há um ano atrás, que de facto as coisas tiveram bastante más e com um panorama muito, muito mau. Prevê-se um aumento, e lia hoje por acaso o número de presenças numa feira internacional na linha PEL e que Felgueiras estará muito bem representado e, portanto, e Portugal também, o que corresponde também aqui a alguma recuperação já do mercado e que estamos a ver, principalmente o mercado europeu, que já vai recuperando e com algum desconfinamento que vai havendo em alguns países. Depois, em termos daquilo que são as respostas do município, nós tivemos
dois tipos de respostas, se podemos dizer assim. Tivemos aquele tipo de resposta à pandemia propriamente dito, com decisões do ponto de vista de saúde e salubridade, portanto, em que o município procurou seguir as orientações e nós fomos o primeiro concelho a ser logo atingido, portanto, quando começou cá em Portugal. E, portanto, a partir daí houve logo um desencadear de situações. Não me parece todo que tenha sido mal gerido. Parece-me que até foi bem conseguido e estruturadas as decisões, portanto, em função daquilo que ia acontecendo. Pode ter havido ali uma crítica ou outra, recordo-me de qualquer coisa que foi dito, mas também era novidade e depois aquilo era um bocado por experimentação e, portanto, as medidas eram, mas de facto tivemos, e neste momento temos dos números mais baixos do Tâmega e Sousa, portanto somos, salvo erro, o segundo concelho com a taxa mais baixa de incidência e de números, e portanto julgo que houve. Depois, do ponto de vista social, também a resposta social que é muito importante nesta altura, para aquelas pessoas que de repente ficaram desempregadas, para aquelas pessoas que ficaram em casa, para todos os alunos que foram para casa e, portanto, que tiveram, e aí parece-me que o município teve com soluções muito boas, querem apoios alimentares, com os cabazes, com refeições takeaway, tiveram também alguma capacidade do ponto de vista também da ação social, portanto, de prestar um apoio de proximidade a estas coisas. É claro que nunca nos podemos esquecer que não se conseguem avaliar todas as pessoas corretamente e, portanto, isso é uma das questões que é preciso ter sempre muita atenção, mas não se consegue avaliar no meio de tanta gente. Por aquilo que foi publicado e que é notícia, portanto, foram distribuídos cerca de 950 cabazes e no meio pode ter escapado a algumas situações, fora a questão dos apoios sociais que foram dados. Portanto, a mim parece-me que, comparativamente com aquilo que se vê noutros concelhos, que Felgueiras não teve de facto mal desse ponto de vista. Leonel, as empresas reinventaram-se, conseguiram fazer negócios online e conseguiram por correio. Qual é a visão de um advogado nesta situação da pandemia e tendo contacto com as pessoas, com empresários, com Felgueiras? Sim, de facto, no início foi muito complicado e partilho aqui, não é de opinião, é factos. Que o Sérgio disse que enfrentou-se aqui a muitas dificuldades, nomeadamente ao nível do desemprego, e o calçado passou um mau momento que penso que está a ser ultrapassado. Embora que é importante dizê-lo, e mais do que dizê-lo eu, recorrendo a um ilustre felgueirense, que é o presidente do Centro Tecnológico do Calçado Português, que recentemente na comunicação social local veio dizer que o sucesso do calçado se deve aos empresários e não à autarquia, porque faltam apoios. Aliás, deixou essa crítica clara. E visão da autarquia para ajudar o calçado. E um dia traremos aqui o tema do calçado, mas parece-me que de facto poderia-se fazer muito mais, que não é só deixar o facto do calçado correr bem e os empresários terem muita proatividade, porque na prática depois vemos que, se falamos de centro tecnológico, calçado, vemos onde é que é a sede, enfim, imensas coisas. Portanto, relativamente à questão que me colocaste, essencialmente é isto, mas pegando, e se me permites aqui um bocadinho no que disse o Sérgio quanto à resposta da autarquia, nomeadamente a nível social, eu tenho aqui alguma divergência de opinião, ou pelo menos da forma como eu vi. Porque vamos vendo os números que vão sendo revelados e verificamos que o grosso da despesa da Câmara no combate à pandemia foi essencialmente na perda de receitas, de taxas, de isenções de taxas, seja da fatura do ambiente, seja na isenção de esplanadas. Sim, mas olhando para as contas, por exemplo, ao nível do que foi a arrecadação de impostos, não houve perda. Não, era isso que eu ia dizer. Ainda na Assembleia Municipal da semana passada, está certo que as contas só foram prestadas agora. Mas a verdade é que, desde cedo, se conseguia perceber que a arrecadação
de receita, nomeadamente a fiscal, e se em 2020, no início, não sabíamos, a verdade é que agora em 2020, transição para 2021, tivemos uma nova vaga também bastante forte. E aqui o Executivo já sabia que a receita superava positivamente aquilo que tinha sido previsto. Mas, contrariamente a isso, e indo de encontro então à questão do calçado e dos empresários, o Executivo não deu um sinal positivo, porque não abdicou da receita, só o fez à similitude do que vinha sendo feito quanto àqueles que não atingem os 150 mil de faturação, e não devolveu a taxa de IRS aos felgueirenses. Podia ter dado esse sinal precisamente quando, hoje temos a certeza, mas já à altura havia sinais de que a receita ia ser superada positivamente. Mas relativamente à derrama, há uma taxa inferior para os que têm 150 mil. O volume de negócio até 150 mil. Não estamos a falar de isenção. Sim. Estamos a falar de uma taxa, mas isso já estava no orçamento. De qualquer das formas, deixa-me só mesmo terminar. E depois, acho que, e eu volto, parece, quem me ouvir frequentemente diz que eu estou sempre a recorrer a outros conselhos, mas recorro, por exemplo, ao Conselho de Vizela, que é um conselho que eu conheço bem a realidade, e nós ficamos muito aquém na resposta à pandemia, porque ao nível de apoios e de testagem, posso dizer que Vizela, por exemplo, vou dar o exemplo dos portáteis, o famoso caso dos portáteis, que a autarquia, nas suas redes sociais, deu um ênfase enorme, recebeu não sei quantos milhões de likes, entre aspas, imensos comentários positivos, parabéns, Sr. Presidente. E, de facto, a autarquia é muito bom a trabalhar nisto, na imagem, no fazer de conta, porque, na verdade, é mesmo isto, porque, na prática, não atribuiu um único portátil. Então, o Estado, foi o Estado que... Sim, o Estado, o Ministério da Educação, veio dizer que entregava portáteis a todos os alunos, em todos os concelhos, da mesma forma, dentro dos escalões, e, portanto, que entregava que ia ter um plano Sim, a partir de setembro para a frente. Não, e que já entregou. Já entregou. Já foram entregues. Já foram distribuídos. Aliás, nós neste momento até temos o problema contrário. Que é, temos portáteis parados em diversos estabelecimentos escolares. Que não têm os alunos que não os levantaram. É importante contextualizar isto. Não se pode substituir... Olha o seguinte, a Câmara lançou um procedimento. A Câmara queria fazê-lo. Para comprar 150 computadores. E era no momento que era necessário. Não era esperar que as coisas passassem o tempo e que os portáteis já não sejam precisos para vir o Governo substituir-se à Câmara e atribuí-los. Porque, recorrendo outra vez aos outros municípios, os outros municípios atribuíram. Não, o Governo... Porquê é que Felgueiras não atribuiu? Não, o Governo PS anunciou a medida que ia entregar os portáteis e, portanto, o que não se esperava é que do anúncio até à concretização da medida se tivesse demorado tanto tempo. Não. Portanto, a história tem aqui alguns contornos. O município decidiu comprar 150 computadores, abriu um procedimento, um concurso público, não sei exatamente os termos, em que exigiu requisitos incumpríveis. Não, exigiu, por exemplo, que o fornecedor fosse de Felgueiras. Por exemplo, fosse de Felgueiras, para beneficiar o comércio local. Se ninguém do comércio local aparece, o concurso ficou vazio. Não, apareceram candidatos, no entanto, foram, digamos assim, recusados por causa de não cumprirem determinados requisitos, e eu acho que não vamos entrar aqui nos pormenores, e eu tive a oportunidade de me informar, que me pareceu, muito sinceramente, que o objetivo era lançar um concurso com o objetivo de ele ficar do município deserto. Claramente foi não adquirir, porque não quis comprar os computadores, ao contrário do que aconteceu com outros municípios. O município de Vizela, o município de Penafiel, o município de Amarante, o município de Paredes. E dezenas de outros deles que não adquiriram. Para mim essa questão houve claramente uma falha e continuou-se a ver. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que não tiveram e que continuaram a não ter agora essa capacidade. Quando era preciso as aulas online. Agora já não é preciso. Deixem-me só terminar. Luís Paulo, deixem-me só pegar aqui numa coisa que eu tenho que defender. Eu tenho que defender exatamente a mesma coisa que defendia quando o PSD estava no Executivo e agora está na oposição,
a minha posição continua a ser exatamente a mesma em relação à questão da devolução dos 5% do IRS, portanto, aos felgueirenses. Portanto, quando o PSD era executivo, dizia que não se devolvia, baseado no princípio que eu corroboro, de que, ao devolver, é que a grande maioria dos felgueirenses não desconta, não está tributado em sede de IRS. E, portanto, não tem, apesar, nós sabemos que há um problema grave em Felgueiras, não é só em Portugal, existe um problema grave, e em Felgueiras em particular, de que as pessoas não declaram e recebem mais do que aquilo que têm, descontando apenas pelo salário mínimo. Beneficia o trabalhador, porque não faz os descontos de IRS, e beneficia o empresário. E, portanto, quando beneficiam as duas partes, ninguém se vai acusar e ninguém vai corresponder. E, portanto, quem não pode fugir aos impostos tem que os pagar sempre. Portanto, eu falo completamente à vontade porque eu pago IRS. E, portanto, posso falar porque eu era beneficiado com essa medida. Só que o que eu não acho é que seja justa, do ponto de vista de que quem vai beneficiar não vão ser as pessoas que realmente necessitam e são mais sensíveis a esse problema. Essa era a posição do PSD antes e continua a ser a mesma posição que eu tenho agora. Mas essa posição é facilmente rebatível, porque se nós dermos, que é o exemplo que vários municípios têm, que adoptam essa medida, que é, se nós e que é um ponto principal na pandemia, em que nós queríamos dinamizar o comércio local e queríamos aumentar os seus rendimentos. Quem é que tem capacidade para comprar no comércio local? É quem tem rendimentos. E se esse rendimento... Foram os únicos que tiveram quebras por via lhe for redistribuído, portanto, vai ter maior capacidade financeira para poder gastar no seu concelho. Além disso, é uma medida atrativa para captar população para o concelho. População que é diferenciada. E Felgueiras precisa também dessa capacidade. Nessa perspectiva, eu percebo. Falhou, foram bons os apoios sociais? Eu acho que... É assim, tudo isto agora é muito fácil falar, mas a verdade é que ninguém estava preparado para isto. E foi muito difícil a toda a gente reagir. E nós temos que claramente assumir que houve respostas positivas por parte da autarquia em várias coisas que nós podemos achar menores, mas que não foram menores, na redução da taxa da água, do saneamento, no faseamento do pagamento. Acho que há medidas importantes como a rede de apoio social, a equipa multidisciplinar de apoio a utentes com Covid, o centro de acolhimento que acabou por nunca ser usado, mas que foi disponibilizado, não há dúvida nenhuma. Agora, falhou em ter, por exemplo, um plano estruturado. Penafiel, em março de 2020, apresentou um plano com medidas que estavam distribuídas em 3 partes, plenamente estruturado e que contemplava, por exemplo, uma coisa que o município nunca fez de forma estruturada, quando falava de apoio às empresas. As empresas não precisavam de apoio. Claro que a fatura da água e do saneamento tem alguma importância, mas precisavam, por exemplo, era de apoio ao nível da redução de impostos, por exemplo. E isso foi assumido. E a verdade é que o município nunca deixou, apesar de criticar, e o PSD mudou de opinião, e eu também não compreendo porque que os mesmos do PSD, quando estavam no poder, defendiam que o IRS não podia. É um momento sui generis na nossa vida. Mas devia ter havido essa capacidade ao nível da derrama. Até porque as contas estão saudáveis e nós conseguimos fazer investimento, mas eu também queria deixar a nota de que às vezes as frases ditas soltas são mais As contas são saudáveis, eu vou guardar essa. Eu vou guardar essa. As contas são saudáveis. Foram apresentadas como saudáveis. As contas são saudáveis e consegue fazer obra, mas consegue também fazer obra porquê? Porque houve uma pandemia e atualmente praticamente as obras que se conseguem fazer são praticamente a fundo perdido. Eu não gosto muito do termo fundo perdido, porque perdido significa perdido, mas estamos a falar de apoio na sua totalidade, a 100%. Vai ser possível fazer a variante, ainda bem, com 100% de financiamento. Vai ser possível fazer a recuperação do bairro João Paulo II e do bairro de Várzea com 100% de financiamento. E quando não é 100%, o restante recorre-se a um crédito com bonificação de juros ou juros da taxa. Obviamente é possível fazer, nestas circunstâncias, é possível fazer mais obra e manter as contas saudáveis, porque no fundo é um interposto de circulação de dinheiro. Portanto, agora, só na resposta à pandemia, eu acho que houve 3 coisas que são
claramente criticáveis. Uma delas, já falamos, a distribuição de computadores foi pura propaganda política, sem qualquer ação e que penalizou as famílias, claramente. A segunda foi este apoio às empresas do ponto de vista de impostos e, mais uma vez, as contas permitiriam que isso fosse feito. E o terceiro foi claramente o show-off também criado à volta de algumas medidas que o município foi sempre aproveitando, a participação em operações stop nas rotundas, de colete da Proteção Civil, não apenas do responsável da Proteção Civil no município, mas de toda a variação para a fotografia, ou então aquela iniciativa dos abraços com um cantor. Portanto, digamos que isso é apenas show-off à volta. Agora, O problema do cantor, tudo bem. Agora, a aproveitação das pessoas. Isso é o aproveitamento das pessoas. Agora, houve medidas positivas, claro que houve, já elenquei aqui 3 que foram importantes, que inclusivamente foi a equipa multidisciplinar de apoio a utentes, acabou também por prestar serviço em outras zonas do país, e eu acho que isso é importante e é solidário, e acho que foram medidas bem. Agora, faltou claramente também um plano estruturado, e por exemplo, Penafiel, em fevereiro de 2021, neste ano, já veio anunciar novamente o plano para este ano também, com partes estruturadas, com todo tipo de apoios definidos, e com apoio também às empresas. Agora, as empresas em Felgueiras reinventaram-se. Eu e o Lionel tivemos uma conversa com um grande empresário de referência do concelho de Felgueiras, que ele nos dizia, nós dentro da empresa, nós dentro da fábrica, nós não temos o mínimo problema. Aliás, se os nossos funcionários nunca saíssem da fábrica, nós íamos ter 0 casos na nossa elaboração. Nós estamos perfeitamente seguros e nunca paramos e conseguimos fazer essa ação. Luís Paulo, há bocado já uma resposta ao Lionel. Eu já percebi a dinâmica. Não, eu acho que ainda lá Não vou. a perco. Eu acho que ainda lá vou. Não, eu não queria aqui, eu acho que não vale a pena estar aqui a elencar todas as medidas todas que o Executivo fez ou criou no âmbito do combate à pandemia. Há aqui, sobretudo, 2 grandes grupos de medidas. As medidas no âmbito do setor social, o Helder já nomeou algumas, nomeadamente, por exemplo, a rede social de apoio às pessoas com necessidades especiais de alimentação, medicação e recolha de lixo. Por exemplo, aquela rede de apoio também multidisciplinar, que depois se estendeu ao resto do país, ou pelo menos aos municípios que poderiam necessitar. Portanto, e depois no âmbito do apoio à economia, não é, do Concelho, houve aqui também algumas medidas interessantes, nomeadamente a isenção da ocupação de lugares de feiras e lojas dos mercados municipais em cerca de 50%, a questão da derrama, a isenção da sua taxa reduzida, ou seja, as empresas que têm lucros tributáveis até 150 mil euros não teriam que pagar... Não são lucros, é preciso... Lucros tributáveis? Não são lucros tributáveis, são volume de negócios, Faturação. De negócios até 150 mil euros. Uma empresa que essa dúvida já nos surgiu várias vezes na Assembleia Municipal. É volume de negócios. Reparem, uma empresa que tenha 150 mil euros de volume de negócios é mesmo uma pequena empresa que fatura menos de 15 mil euros por mês. Menos de 15 mil euros por mês. Se nós contarmos os salários, o arrendamento, as taxas que têm que ser pagas, portanto, é também importante que as pessoas percebam que estamos a falar de 150 mil euros de volume de negócios. Eu acho que essas empresas também precisavam, ou precisam se calhar ainda mais, desse apoio. Isso aí parece-me claro, e acho que o nosso tecido empresarial também é feito, sobretudo, e muito dessas pequenas empresas que alimentam as outras empresas. Mas as grandes empresas e que também precisam desse apoio. Certo. Foram todos afetados. E, portanto, a derrama devia... Até porque a derrama, o Partido Socialista que apoia, que é o partido que está no poder, é uma coligação entre o Partido Socialista e o LIVRE, sempre defendeu que a derrama deveria ter uma outra estrutura. E, portanto, agora a derrama é cobrada exatamente como antes. Em relação, há aqui mais algumas medidas, nomeadamente, que eu gostava de realçar, isto é importante, nós ainda não falamos aqui no aumento das transferências para os bombeiros da Lixa e de Felgueiras, a distribuição de medicação, a aquisição de ventiladores, não interessa, acho que... Interessa. Não interessa, ou seja, não interessa continuar a elencar o conjunto de medidas, mas em relação à questão dos computadores, há aqui um ponto interessante, que eu acho... Eu sou totalmente a favor da aquisição dos computadores. Eu acho que isso era uma medida realmente importante. Depois, houve aí alguns constrangimentos no momento da aquisição dos computadores. Já não se conseguiu ir a tempo
de durante o espaço letivo ou o período letivo fazer essa atribuição. Entretanto, surge aquela questão por parte do Governo Central e, portanto, a autarquia deixou cair. No entanto, é muito importante deixarmos isto claro, que é importante oferecer computadores, mas se nós não tivermos uma rede de internet, por exemplo, dentro da habitação, o computador não vai servir absolutamente para nada no momento de assistir às aulas online. E, portanto, eu percebemos todos que as autarquias bateram e foram pelo caminho dos computadores, Computadores mas... e acesso à internet. Muitos municípios, aquilo que disponibilizaram foi o computador a quem já tinha ligação à internet e computador e ligação à internet a quem não tinha. Acho isto importante. O caminho do computador é importante, mas sem a ligação à internet torna-se pessoas carenciadas complicado. Que não tenham nem possibilidades de ter computador e que se calhar nunca tiveram internet. Torna-se complicado aceder às aulas online. Em relação ao impacto nas contas do município, é certo que as contas do município na sua globalidade são positivas, estão saudáveis, o Hélder Quintela concordou também, mas a questão aqui é que, por exemplo, nós fomos à estrutura... Há muitas razões e vamos falar das contas um dia. Eu já dei aqui uma razão para fazer obra. Primeiro é fácil fazer obra quando Deixa-me só terminar ela. Deixa-me só terminar. Que eu estou a falar relativamente menos. Aliás, eu até gostei de ouvir o Senão vereador. não vamos ter tempo ao parque. Não temos tempo ao parque. Eu ouvi falar o vereador a dizer que claramente as contas também estão melhores porque também houve um aumento da receita fruto da delegação de competências e ele assumiu isso, que há ali um aumento da receita também por via disso e que é inegável. Portanto, nós depois um dia podemos falar sobre isso. Porque essa delegação de competências depois pressupõe também custos. O parque escolar. Mais à frente. Não, mas em relação por exemplo, só aqui uma questão ainda às contas do município. Por exemplo, na venda de bens e serviços e rendas, eu acho que é o quadro 09, na prestação de contas do município, existe claramente uma queda de 22,61% neste quadro, que equivale a mais ou menos, ou quase 1,5 milhão de euros, que está exatamente relacionada com o apoio que o município fez no âmbito do combate à pandemia do Covid-19. Portanto, esta ideia isto não custou assim tanto ao município e não custou tanto ao município que as contas na sua globalidade são saudáveis, não me parece tão correta assim, porque depois, indo aqui a este quadro, por exemplo, este é só um exemplo, há outros, percebemos que existe efetivamente uma quebra, neste caso 22,61%, de receita. E, portanto, esta quebra é 1,5 milhão de euros. E, portanto, esta quebra... Houve uma poupança, porque o não realizar eventos culturais... Certo. Mas se calhar a pandemia foi um bom motivo para as contas também estarem saudáveis. Agora esta questão claramente é 1,5 milhão de euros que se traduz, na minha opinião, em apoio às famílias e às empresas. Isto para mim é claro e este é um caso concreto. À partida, os números não nos enganam. Em relação agora ao terceiro tema, não é? Já que o indicaste e tu reclamaste que falaste pouco... Não. Não, o terceiro tema... euros, pelo menos a indicação que eu tenho... Exatamente isso. Em 22 estabelecimentos escolares públicos do Conselho. Então, é exatamente sobre isso que eu queria falar. Portanto, eu acho que temos falado muito sobre obras e eu decidi falar sobre obras na educação. Também queria falar também da educação. Claro que continuaremos a falar de obras, mas também falando um pouquinho de educação. Acho que se tem discutido pouco isto. Este tema tem tido pouco espaço, por assim dizer, mediático, mas não deixa de ser um tema, na minha perspectiva, extremamente importante e eu acho que temos, quando temos que realçar aquilo que está a ser feito de bom, temos que o fazer. E é como disse, são cerca de 8 milhões de euros investidos na requalificação do nosso parque escolar, das nossas escolas por todo o Concelho. São cerca de 22 estabelecimentos de ensino a serem intervencionados e acho que é, para além da ação social escolar, um dia podemos falar sobre isso, não é por aí que eu quero ir, mas acho que tem havido uma clara prioridade e a aposta na educação, com a ação social escolar, como disse, mas também agora com as obras no âmbito da infraestruturação das escolas. E portanto, parece-me importante nós falarmos sobre isto e realçar que é importante termos boas infraestruturas, temos as escolas. Estas obras têm sobretudo 3 âmbitos: a obra propriamente dita de infraestrutura, a obra no âmbito da eficiência energética, que também é sustentabilidade ambiental, as obras no âmbito da retirada do amianto, que também é saúde e salubridade pública. E portanto acho que temos aqui um bom trabalho neste âmbito
e é algo que eu queria referenciar. Um pouco espalhado por todo o concelho. Temos EB23 da Lixa, Lagares, Airães, Idães. Temos 11 EB1s também que vão ser intervencionadas e, portanto, é um bocado por aqui, realçando um pouco este, na minha perspectiva, bom trabalho que tem sido feito neste âmbito. Bem, assim, muito rapidamente, em 2 minutos, dizer que ainda bem que se continua a fazer investimento, mas este investimento já vem desde o tempo de Fátima Felgueiras. Fátima Felgueiras, fruto também do programa relacionado com o Parque Escolar, na altura lançou as bases para a requalificação, penso que de 15 centros escolares ou de 15 centros escolares e escolas. Portanto, na altura, Fátima Felgueiras, o executivo de Fátima Felgueiras, ainda conseguiu executar 5. Sendo que os outros 10 depois foram terminados já no mandato do Dr. Inácio Ribeiro. Foi, por exemplo, requalificada a Escola Secundária de Felgueiras num projeto da Parque Escolar, em que só a requalificação da Escola Secundária de Felgueiras estamos a falar de algo que custou 16 ou 18 milhões de euros, portanto, facilmente também estamos a falar de números. Por exemplo, na altura do tempo de Inácio Ribeiro foram requalificadas 10. Mas a Parque Escolar também custou sempre o dobro daquilo que era previsto. Mas isso aí é assim, isto são suposições que a gente um dia ainda vamos descobrir isso quando for obviamente auditado. Obviamente que a eficiência energética é um dos principais focos para esta intervenção, mas não nos podemos esquecer, mais uma vez, que isto também resulta de oportunidades criadas pelos fundos comunitários no âmbito da sua reprogramação, que trazem os fundos comunitários. Houve oportunidade de fundos comunitários que foram reprogramados, mas que não era possível de utilizar para esta eficiência energética neste âmbito nas escolas antes e que agora houve outra oportunidade. Portanto, há esta oportunidade porque também há fundos comunitários disponíveis. Mas acho que isso é boa gestão autárquica. E é conseguir, junto do Governo Central, negociar eficazmente. A minha pergunta é, se não houvesse estes fundos comunitários, como é que este planeamento das obras escolares ia ser feito? Mas isto é positivo. Ainda bem que já vem do tempo de Fátima Felgueiras e que isto foi sendo... agora temos que colocar sempre em perspectiva, mas é a maior aposta desde o tempo de Fátima Felgueiras. Mais ou menos. Mas não vamos entrar por aí. Mas depois, uma das coisas, por exemplo, está-se a intervir em escolas, o que é que lhes vai acontecer no futuro? O que é que vai acontecer à escola de Lagares? A escola de Lagares vai ficar sempre em funcionamento? Há viabilidade para a escola de Lagares ficar sempre em funcionamento? A escola Leonardo Coimbra. Portanto, como é que é feito esse planeamento escolar e as intervenções? Poderá estar a intervir-se em escolas que porventura venham a curto prazo a virem a ser encerradas? No curto prazo não me parece que... Logo veremos. No curto prazo não me parece que venham... No curto prazo? Não estou a falar de 1 ano ou 2. Depois é outra discussão. Um dia deixe-me enfrentar ao Helder que escolas é que ele fecharia. A ver o que é que ele nos diz. A questão acho que se aprende com estudos que têm que ser feitos e nós sabemos que infelizmente a população vai envelhecendo, não temos muitos jovens, cada vez há menos turmas. Não há substituição de gerações. Não há substituição de gerações. Cada vez há menos turmas de primeiro ano, portanto, isso é um sinal de que não estamos a substituir gerações e, portanto, cada vez há menos alunos e cada vez há mais competição entre escolas para conseguir chamar e atrair alunos. É claro que aquelas escolas que estiverem melhor preparadas, não só em termos das suas infraestruturas, mas também enquanto corpo docente, preparação, unidades curriculares, portanto, tudo isso, portanto, vai entrar como fator competitivo para as escolas, que têm que aprender a sobreviver numa situação de concorrência que não existia na nossa geração, portanto, em que éramos muitos e as escolas eram poucas. Portanto, hoje em dia já não temos isso. E quero aqui também só frisar muito rapidamente esta questão que eu aplaudo da reestruturação dos fundos, que deixamos de ter fundos para construir autoestradas e estradas e estradinhas. E também temos. Também temos particular, mas casos muito pontuais e acho que assim é que deve ser. Mas orientar sobretudo para questões ambientais, questões de sensibilidade, educação ambiental e, portanto, há um forte investimento nisso e na formação e na profissionalização.
Portanto, e acho que isso é de aplaudir também. E o município de Felgueiras só tem que fazer aquilo que lhe compete, que é aproveitar os fundos quando eles abrem para se candidatar. Lionel, muito rápido. Luís, qual foi o valor? 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E disseste que foi o maior investimento feito. Pronto, ok. Não, foi o maior investimento. Assim, eu não sei qual é que foi o investimento no tempo da Fátima Felgueiras. Isso não faço ideia. E sei que foi Pronto, ok. muito grande. Ok, Estou muito a dizer rapidamente. que desde o tempo de Fátima Felgueiras, este é o maior investimento recente no parque escolar. Pois, Desde o tempo de Fátima Felgueiras. Não sei, vamos lá ver. Não há dúvida nenhuma que este faz parte de um plano de modernização da rede pública de escolas que vem de há longos anos. Todos os executivos, eu acho que se pode dizer aqui que tiveram uma ação positiva nesta medida. Pronto, mas já que vamos falar então de comparações, muito rapidamente, independentemente de se ter herdado obras ou não, porque as obras herdam-se de uns executivos para os outros, muito rapidamente, ainda há pouco falaram aqui de 16 milhões da parque escolar da escola secundária de Felgueiras. A escola da Trofa, que foi concluída, e penso, eu não sei se foi iniciada ou não, mas foi concluída, e penso que iniciada no tempo do PSD, embora que vinha o projeto, penso que do tempo de Fátima Felgueiras, o valor foi de 6 milhões de euros, já vamos em 6 milhões de euros. Depois, no tempo do executivo do PSD, também se fez o centro escolar de Jogueiros, Santão, Pinheiro e Macieira e de raiz a escola básica de Lagás. Portanto, eu não sei os valores, mas só por esta simples conta de 6 mais 16, 22 para 8, fica aqui. A verdade é que também só tem 4 anos. Mas aí tens a gestão da parque escolar também. Claro, e aqui não podemos... não podemos também. Sim, mas aqui não podemos separar isto da transferência de fundos comunitários e isto numa lógica de transferência de competências, porque não esqueçamos que a partir de agora, com a transferência de competências da educação, não só o pessoal não docente, mas também a gestão de património, quer as obras, quer a conservação, é muito importante. E eu acho que de facto, temos que olhar para as questões como um todo. Eu acho que aqui uma lógica que temos que fazer é muito bem este executivo que aproveitou, que está a aproveitar, que vai fazer, mas não esqueçamos que isto vem tudo numa lógica e acho que todos estes três executivos que temos mais memória tiveram uma ação muito positiva e de louvar. Não importa estarmos aqui a avaliar quem é que investiu mais ou quem é que... Aqui importa é que, de facto, tenhamos um parque escolar adequado para as nossas necessidades, para aquilo que são os nossos alunos e todo esse enquadramento e que possamos fazer o máximo com todas essas infraestruturas e, portanto, adequar agora e fazer para que os alunos felgueirenses continuem a ser reconhecidos, têm ganho muitos prémios. Que mais hajam muitas obras nacional porque precisamos de mais. Foi um bom tema, Luís Paulo. Parece que conseguimos dar consenso aqui no painel para finalizar e terminamos assim mais uma edição da Comissão Permanente. Caberá na próxima edição ao Sérgio Martins indicar. É verdade. Pelos vistos vai ser para o desportivo. Vamos ver. Neste programa falamos então das obras de Santa Quitéria, do cemitério que está previsto. Falamos também dos impactos da pandemia no concelho de Felgueiras e de todos os problemas que advêm, que esperamos que comecem a minimizar nos próximos tempos. Voltamos na próxima semana com mais temas para debater, para refletir e de certeza do interesse da comunidade, sobretudo da felgueirense. Obrigada a todos.